sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Nessa data comemora-se a luta pela valorização do trabalho, da cultura e das religiões dos negros, difundida em todo o mundo por líderes como Martin Luther King e Nelson Mandela. No Brasil, o processo de conscientização da raça negra começou em 1575, quando Zumbi dos Palmares desafiou o sistema escravagista colonial. Ele liderou a maior resistência negra na história do país, que durou quase um século. Desde então, a comunidade negra vem crescendo, conquistando novos espaços e se organizando. Um exemplo é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades. O CERT tem duas linhas básicas de intervenção. Uma linha vinculada à produção de conhecimento, porque, na verdade, a discriminação racial como um fenômeno social, ela ainda é desconhecida, eu diria, ainda há muito que se descobrir sobre isso. Então, essa é uma das áreas em que a gente intervém. A gente tem um conjunto de pesquisadores que tentam produzir conhecimento sobre isso. E a outra área fundamental é a assessoria a sindicatos através de um programa de formação que tenta ampliar a consciência antirracista no universo sindical. A CUT apresentou em novembro de 82 uma denúncia à direção da OIT a propósito da Convenção 111, que é uma convenção que o Brasil ratificou em 1964, e é uma convenção que dispõe uma série de medidas contra a discriminação racial que um país signatário deve adotar. Os sucessivos governos brasileiros mentiram sistematicamente para a OIT, afirmando que o Brasil não teria necessidade de implementar a Convenção 111, porque nós não teríamos aqui discriminação racial. Pois é, o governo negando a existência da discriminação racial. Como é que se dá o racismo no trabalho? Desde a chegada de um negro em busca de uma vaga no trabalho, por exemplo. Eu percebo que os estudos mostram isso, que os negros que estão melhores colocados, né, em vagas de emprego, prestaram concursos públicos, né? Sim. E sendo em empresas particulares, um negro com estudos, né, sei lá, com seu mestrado, com a sua faculdade, o seu nível superior, né, é muito difícil isso, né? Porque primeiro tem a questão da boa aparência, que continua em plena vigência, né? E o negro não é considerado como, ser negro não é considerado como boa aparência. Os cabelos crespos, a cor da pele, tipo de lábios, nariz, não se enquadra no padrão de boa aparência, de beleza, né, brasileira. Então é complicado. Ainda que ele esteja num espaço de uma empresa sendo pública ou privada, a questão da promoção é muito complicado também. Então nós vemos pessoas que ocupam aquele cargo há 20 anos, pessoas negras, homens ou mulheres, não importa. Chega um moço que está lá com 2 anos e tal, aprendendo o serviço com ele ou ela, e ele consegue ser promovido e ainda vai ser o chefe daquela pessoa. Eu queria perguntar para a Elisângela o seguinte: quem sai da Educafro tem mais facilidade no acesso ao trabalho ou já vem como um estigma, digamos assim? A Educafro, ela é inclusão para os jovens, adultos, nas universidades públicas e privadas. O nosso trabalho na Educafro, enquanto núcleo, é conscientizar, porque na realidade a gente traz profissionais da área, né? Normalmente os núcleos eles fazem aulas magras, tem uma orientação profissional, não falo vocacional, porque vocação é uma coisa mais profissional, mas
É difícil porque assim, você participa de palestras, mas no dia a dia você encontra esses empecilhos, como a Kio falou. É o dia a dia. Eu vejo que a Educafro, ela dá um aporte a políticas públicas, né, que nós fazemos atos, mas de conscientização também nos núcleos. Porém, para o trabalho, nós fazemos um trabalho, né, focado mais para a carreira pública. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que é um assunto vastíssimo que a gente não pode deixar de falar nele, mas vamos tentar sintetizar essa história. Cotas aprovadas por unanimidade no STF, ainda assim com muita resistência por aí. Você acha que isso pode dar um impulso, pode avançar, pode melhorar a vida do negro? Sem dúvida, sem dúvida. Demorou, né? Demorou. Porque a gente, no Brasil, quem está no Brasil, sempre conheceu cotas para brancos, né? A gente não costuma dizer isso, as pessoas estranham. A gente sempre... mulheres e homens negros, desde criança, não tem um padrinho que vai colocar naquela empresa, que vai indicar para o outro no alto escalão, né? Não tem isso. Então, as cotas para brancas sempre existiam. A gente não pode esquecer que o capítulo chamado Imigração do Brasil, né? A vinda dos imigrantes, nada mais é do que um nome lindo, né? Dado para um processo de embranquecimento do Brasil, né? Sim. Então, na verdade, isso foi um sistema de cotas. Por quê? Os brancos que foram trazidos, né? E aí não foram sequestrados, como a gente diz, o negro veio da África, não veio, foi sequestrado, veio à força, à revelia. Então, no caso, diferente dos imigrantes, né? Quando eles vieram para cá, eles vieram com suas passagens de navios pagas pelo governo brasileiro, né? Chegava aqui, por 5 anos trabalhados, eles iam ganhar tantos alqueires de terra naquela fazenda. Os negros trabalharam 450 anos gratuitamente e ninguém pensou em fazer um documento, em fazer uma lei que firmasse a situação do negro no dia 14 de maio, né? Onde está isso, né? Cadê os direitos desse negro que trabalhou tantos anos, construiu este país gratuitamente, né? Então cotas nada mais do que obrigação. Vamos falar sinceramente. É obrigação, né? É o ressarcimento, né? Ainda agora, que, para mim, é reparação. Reparação. Né? Vamos ver mais um vídeo. Se historicamente os negros conseguiram o fim da escravidão, até hoje a sociedade continua a marginalizar seus representantes. Segundo o Diese, as famílias negras recebem salários 82% menores do que as famílias brancas. 97% das mulheres negras só ganham até 2 salários mínimos. O trabalhador negro sofre discriminação já historicamente, né? Que a gente vai ter uma discussão que é saído da senzala para a marginalidade, né? Então você tem altos níveis de analfabetismo que resultante, né, da má alimentação, desnutrição, e isso interfere diretamente quando você vai ao mercado de trabalho. O setor bancário é um setor que é um exemplo típico, né, por ser um setor de serviço e por serem os bancos geridores de grandes somas, grandes fortunas, né? Então tem lá as diversas contas a serem administradas. Então você percorre as agências bancárias, você não vê trabalhadores negros, ou vê muito poucos, né? Como essas agências são as ditas vitrines dos bancos, então eles colocam onde os trabalhadores negros, né? Nos porões, nas copas, nos departamentos, então coloca sempre para a retaguarda, porque, segundo a concepção que tem, não ficaria bem ter lá um gerente negro lá na linha de frente para administrar grandes fortunas do cliente que viesse lá fazer sua aplicação. Todos os anos, quando tem São Paulo Fashion Week, a gente vê a mesma história. Os negros fazendo passeatas na frente da Bienal, onde quer que seja, porque não estão nas passarelas, continuam nos bastidores. Há estilistas que dizem que, mas a gente não tem um casting suficiente de negros para poder colocá-los numa passarela, né? O que você diz sobre isso, Elisa? No ano de 2010, se não falho a memória, nós fizemos um desfile negro na Praça da Sé, onde a gente estava manifestando, onde foi uma manifestação que teve uma concorrente negra que tinha as mesmas medidas mais top. E ela tinha as mesmas medidas tanto de sapato, de busto, quadril. E
não sei por conta e não deram um respaldo pra gente o porquê que ela não desfilou. Então, pra gente, assim, a gente se sentiu ofendido e se sentiu, né, porque ela tem as mesmas medidas. Então, qual que é a estética? Qual o critério? O que que esse desfile, o que que ele quer mostrar? Ele é uma forma mesmo de racismo. Ali é um preconceito explícito. Vamos botar música na conversa? Depois a gente vamos. Vamos lá. Renato Braz, o que você vai tocar pra gente? Eu vou tocar uma música da década de 40, não, na verdade eu acho que é 38, isso é Ekel Tavares. Chama-se Leilão. Eu estava ouvindo ali a Luz Negra e lembrei que esse ano foi o desfile no Império Serrano, a minha escola de coração. Eles homenagearam a Dona Ivone Lara, né? Sim. E aí eu me lembrei que no meio dessa história toda, eu cheguei, fui recebido por eles lá, todos os meus amigos do Império. E no aquecimento ali, puxamos vários sambas, entre eles esse samba. Nossa, mas foi tão legal. Que quando a gente começou a tocar, que todo mundo saiu cantando. Muito legal. Muito bom. Eu concordo com você, eu acho que muita coisa foi esquecida na história, né? Muitos erros, uma sequência de erros, né? Desde a abolição. E alguns abolicionistas defendiam a igualdade nos estudos, né? Esses foram, claro, sucumbiram, né? E aí uma sequência de erros. Eu acho que essas cotas, elas são mesmo um reparo, mas eu acho que tem que existir uma elevação da consciência no Brasil. A gente tem que trabalhar para que isso, né, melhore. Sem dúvida. De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado para esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, que afincado ao pé de um tanque se chamava Bebedouro. E nesse dia minha velha foi comprada numa leva separada por um senhor mocinho ainda. Minha velhinha, que era flor dos cativeiros, foi até mãe de terreiro da família dos Cambinda. No mesmo dia em que levaram minha preta, me botaram nas grietas, que é pra morte eu não fugir. E desde então o preto velho procurou, e ficou feio como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabel as alforrias, procurei mais 15 dias, mas a vista me faltou. Só peço agora que me leve a Isabel, quero ver se tá no céu, minha preta, meu amor. Obrigada.